E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu quero discutir com você um exemplo de como calcular os coeficientes da série de Fourier, e então apresentar uma série de Fourier para uma função dada. E no caso desse exemplo, ele diz assim: considere a função f de t, ela é menos 1 de menos um valor t grande sobre 2 até zero, e ela é 1 de zero até esse valor t grande sobre 2. E f de t mais t grande é igual a f de t. Basicamente, o que eu estou dizendo aqui, o que essa função está dizendo, é que ela vai de menos metade do período até metade do período, ela se definiu nesse intervalo. E que de menos metade do período até zero, ela é menos 1, e de zero até mais metade do período, né, ela é 1. E daí, está avisando aqui, né, que quando ela fala que f de t grande, de t mais t grande é igual a f de t, ela está anunciando que é uma função periódica. Então, determine a série de Fourier de f de t e construa o gráfico dessa série para t igual a 1 no GeoGebra. E aqui o diferencial vai ser que eu vou implementar isso junto com você no GeoGebra. Pode ser interessante você pode baixar o GeoGebra. Caso você não queira baixar e instalar o GeoGebra, eu vou, no momento aqui no meio do vídeo, dar um link para você acessar, porque existe o GeoGebra Online. E daí, uma das primeiras coisas interessantes de se fazer quando você está lidando com esse tipo de problema, pelo menos na minha opinião, é construir um gráfico para você ter uma noção de que função é essa e de como que essa função se comporta. Sendo que construir o gráfico, né, aqui eu quero dizer você construir um esboço. É você fazer um desenho para tentar entender como é o comportamento sem muito preciosismo, sem a ideia de fazer um gráfico muito perfeito. É só para você ter uma noção do comportamento e saber o que esperar quando você constrói a série de Fourier. E aqui no nosso caso, como a gente vai implementar e visualizar isso no GeoGebra, né, você precisa saber que tipo de resultado você quer obter, você deveria obter pelo menos. Então, aqui eu vou construir um gráfico, um eixo para ser a função f de t, e então o eixo x, né, para ser o eixo das abscissas. Acho que assim tá legal. Então aqui é a f de t e aqui é o t. Como a função não fala que t é esse aqui, né? Então eu vou representar um t genérico aqui. Bom, eu vou colocar que aqui é o t sobre 2 e mais ou menos aqui, um pouquinho mais para lá talvez aqui, é o menos t sobre 2. E aí fica claro que esse intervalo aqui ele tem tamanho t. E daí, essa função ela vale menos 1, menos 1 de menos t sobre 2 até zero. Então, mais ou menos isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Então, aqui seria o menos 1. E então, de repente, no zero, do zero até o t sobre 2, essa função vale 1. Então, seria mais ou menos até aqui. Correto? Sendo que aqui a gente tem um intervalo aberto, né? Então, talvez a maneira correta de representar seja colocando aquela bolinha aqui para falar do intervalo aberto. Então, a gente tem esse salto. Aqui a gente tem um intervalo fechado em zero. Então, aqui é uma bolinha fechada. Então, aqui é uma bola aberta. Assim. E aqui é fechada no menos t meio. Então, aqui deixa eu colocar uma bolinha fechada para representar. E o que acontece aqui é que esse comportamento ele se repete, ele continua se repetindo, então ele se repete aqui, mais ou menos aqui também. Então esse comportamento geral, e essa função ela prossegue indefinidamente para cá, indefinidamente para cá também. E daí aqui a gente vai ter o menos t, não é isso? Aqui a gente vai ter o t positivo e por aí vai. Eu coloquei marcações de t meio em t meio, né, de distância. E essa então é a cara da função f de t que a gente está tentando construir a série de Fourier para ela. Então, essa é a cara da função que a gente está pensando aqui. Deixa eu diminuir ela um pouco aqui, porque eu vou escrever um pouco mais. Então, essa é a cara da função f de t. E então, para a gente poder lembrar, recordar,
a função f de t, ela é, quando a gente vai representar essa f pela série de Fourier, né, ela é dada por A0 sobre 2 mais o somatório de n igual a 1 até infinito de AN cosseno de n ômega t mais BN seno de n ômega t. Tá? E lembrando aqui que o ômega ele é o 2π sobre t grande, em que t grande é o período da função. E esses coeficientes, bom, o A0 ele é a integral de menos, na verdade, 2 sobre t, a integral de menos t meio até t meio, de f de t dt. Os AN são dados por 2 sobre t, a integral de menos t meio até t meio, de f de t cosseno de n ômega t dt. E os BN aqui são dados por 2 sobre t, a integral de menos t meio até t meio, de f de t seno de n ômega t dt. Então, eu vou copiar essa função aqui, para a gente não esquecer, e jogar ela aqui para baixo, para a gente poder, então, poder se orientar por ela e calcular os coeficientes. Deixa eu deixar ela pequena aqui. Então, calcular os coeficientes, porque essas contas dão um pouco de trabalho. Calcular os coeficientes da função, então conseguir construir a série de Fourier dela. Então, começando pelo A0, né? O A0 ele é 2 sobre t, a integral de menos t meio até t meio, de f de t dt. Mas aí é interessante você notar que essa função ela é uma função quebrada, né? Ela é menos 1 se você tiver de menos t meio até 0, e ela é 1 se você tiver de 0 até t meio. E daí eu vou precisar quebrar ela em duas integrais, né? Então eu vou escrever como 2 sobre t. Bom, a integral de menos t meio até 0, essa função é menos 1. Né? Então, menos 1 dt. E esse menos, obviamente, eu posso passar para fora aqui. Mais a integral de 0 até t meio, aí essa função passa a valer 1. Então, aqui eu tenho 1 dt. Isso nos leva, então, a 2 sobre t, que multiplica. Bom, a integral de dt é o t, né? De t igual a menos t meio até t igual a 0, mais, faltou o menos, né? Que faltou o sinal de menos que estava aqui, ó, tinha esquecido. Mais o t, que vai de t igual a 0 até t igual a t grande sobre 2. Bom, então é isso aí. Continuando. Isso então vai resultar em 2 sobre t, que multiplica menos 0 menos t meio. Nossa, quanto menos, né? Mas está certo, é essa quantidade de menos mesmo. Mais o t meio menos o 0. Isso então dá 2 sobre t menos t sobre 2 mais t sobre 2, que então dá 0. E aí a gente conclui então que esse termo linear, né, o A0, então ele é igual a 0. Agora a gente tem o AN para calcular. E o AN é dado por 2 sobre t, a integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, de f de t cosseno de n ômega t dt. E que, como visto anteriormente, né, essa função está definida, ela é de uma maneira de menos t meio a 0 e de outra maneira de 0 a t meio. Então ela está definida por partes, né, de menos t meio a 0 e de 0 até t meio. E por isso a gente vai quebrar essa integral. A gente fica com 2 sobre t, bom, uma integral de menos t meio até 0, de f de t cosseno de n ômega t. Só que de menos t meio até 0, a f de t é 1.
Menos 1, aliás, né? Ela é menos 1. E aí eu posso passar esse menos aqui para fora da integral e omitir esse 1 também, né? E simplesmente escrever como a integral de cosseno de n ômega t dt. E também a gente acaba aqui com mais a integral de 0 até t meio de 1, que de 0 até t meio essa função é 1, cosseno de n ômega t dt. Eu posso omitir esse 1 aqui também. E a integral do cosseno é seno, então a gente fica com 2 sobre t, que multiplica... Bom, a integral do cosseno é a seno, só que a gente tem o n ômega aqui, né? Então a gente fica com seno de n ômega vezes t sobre n ômega, e como a gente tem um sinal de negativo aqui, menos, então de t igual a menos t meio até t igual a zero. E como é a mesma integral ali, né, só o limite que é diferente, agora a gente tem seno de n ômega t sobre n ômega, com o t variando de 0 até t grande sobre 2. E tudo isso precisa ser multiplicado pelo 2 sobre t. E como a gente tem n ômega aqui e aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou facilitar a minha vida, colocar t n ômega aqui, já que esse ômega não muda, nem esse n com os limites de integração, e fazer isso aqui, ó, calcular só o seno aqui dentro. E daí deixa eu diminuir isso aqui também, porque senão não vai caber, são muitas contas aqui. Então, isso vai resultar em 2 sobre t n ômega, que multiplica seno de n ômega vezes 0. Isso dá seno de 0. Então, seno de 0 menos seno de, como esse número é negativo, menos n ômega t grande sobre 2. Agora a gente fica com mais seno de n ômega t grande sobre 2, menos seno, como tem 0, menos seno de 0. Pronto. E daí, como o seno de menos n ômega t sobre 2, como o seno é uma função ímpar, né, eu poderia fazer o seguinte, aqui tem um sinal de menos, o seno de menos alguma coisa é o menos seno daquela alguma coisa. E aqui, como eu tenho menos e menos, aqui vai virar um mais. E seno de 0 é 0, seno de 0 é 0, então eu tenho esse cara aqui duas vezes. Isso resulta, então, em 2 sobre t grande n ômega, que multiplica 2 vezes seno de n ômega t grande sobre 2. N ômega t grande sobre 2, e aqui 2 vezes 2 dá 4. Vou colocar 4 aqui assim, jogar esse cara para cá. Agora, vamos lembrar que o ômega, como a gente não sabe quem é t também aqui, né? O ômega é 2π sobre t. Eu posso substituir aqui e aqui dentro também, para ver no que isso vai dar. Então, a gente vai ter o seguinte. Isso vai ser igual a 4 sobre t vezes n vezes 2π sobre t grande, que é o ômega, vezes o seno de n vezes 2π sobre t grande vezes t grande sobre 2. Isso então vai dar 4. Aqui a gente vai poder cortar esse t grande com esse t grande, né? Então a gente vai ter 4 sobre 2n vezes π. Aqui dentro a gente vai poder cancelar esse 2 com esse 2, esse t com esse t. Então, seno de nπ. E, no entanto, seno de um múltiplo inteiro de π. Ou seja, seno de π, seno de 2π, seno de 3π. Na verdade, um múltiplo natural, né? Porque no somatório a gente vai de 1 até infinito, né? Seno, escrevi errado aqui, seno de 7π. Todos esses caras, o seno de múltiplos de π, eles são zero. Então, na verdade, não importa quem seja o n aqui.
né? Quando você multiplica o n por π, o seno de nπ sempre resulta em zero, até no caso de n igual a zero. Então a gente, na verdade, teve todo esse trabalho, né? Mas vai concluir que esse cara aqui vai ser sempre igual a zero. Então a gente conclui que o AN ele é sempre igual a zero. E agora é a hora de calcular os termos, os coeficientes Bn, né? E o Bn ele é dado por 2 sobre t grande, a integral de menos t grande sobre 2 até t grande sobre 2 de f de t seno de n ômega t dt. E pelos mesmos motivos discutidos anteriormente, a gente tem 2 sobre t, a integral de menos t meio a zero de menos seno de n ômega t dt, mais a integral de t meio, não, a integral de zero, né? De zero até o t meio de seno de n ômega t dt. E a gente tem que resolver essas duas integrais aí. E daí que isso resulta em 2 sobre t. Aí a integral de seno é o cosseno, é o menos cosseno, não é? E aqui, como a gente já tem um sinal de menos aqui, a gente vai ter cosseno de n ômega t sobre n ômega. Aqui a gente vai ter o menos cosseno de n ômega t sobre n ômega. E ambos, os limites de t do primeiro é de menos t meio a zero, não é isso? E do segundo é de t igual a zero até t meio. E daí, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, eu vou passar esse n ômega, como eu tinha feito anteriormente, para cá, para esse denominador, jogar ele todo aqui, deixar ele para cá. Então a gente se livra de lidar com o denominador agora e fica só com o cosseno aqui dentro. Isso, deixa eu diminuir aqui um pouco, porque eu tenho um pouco de conta para fazer. Acho que assim tá legal. Isso resulta então em 2 sobre n ômega t grande cosseno de zero menos cosseno de menos n ômega t grande sobre 2 menos cosseno de n ômega t grande sobre 2 mais cosseno de zero. Bom, é isso que a gente tem então. Sendo que cosseno aqui, ó, ele é uma função par. E o cosseno de menos alguma coisa, menos o cosseno de menos θ, é o cosseno de θ. O cosseno é uma função par. Então aqui eu posso simplesmente esquecer esse sinal de menos aqui dentro e ficar com cosseno de n ômega t grande. E cosseno de zero, bom, isso aqui é 1. Cosseno de zero aqui tem 1 também. E a gente tem esse cosseno duas vezes aparecendo negativo. E daí a gente fica com 2 sobre n ômega t grande vezes que multiplica 2 menos 2 cosseno de n ômega t grande sobre 2. É isso que a gente fica por enquanto. E da mesma maneira, fazendo a substituição ômega é igual a 2π sobre t, e observando que a gente tem 2 aqui, a gente consegue colocar esses caras em evidência, eu vou poder fazer o seguinte. Primeiro, colocando esse 2 em evidência, eu vou botar o 2 aqui, transformar isso em 1. E 2 vezes 2 vai dar 4. E aqui dentro desse cosseno também, acho melhor separar um pouco as coisas aqui, senão não vai dar. Esse ômega pode ser escrito como 2π sobre t também. Então, deixa eu tirar esse ômega, escrever aqui 2π sobre t. E aí a gente vai cortar esse t com esse 2 com esse. E aqui embaixo tem um ômega também, ó, o ômega aqui. Deixa eu tirar esse ômega, escrever 2π sobre t.
e apareceu mais coisa para cortar. Cortar esse t com esse t aqui. Isso, então, resulta em 4 sobre n vezes 2π, que multiplica 1 menos cosseno de nπ. Né? Aqui a gente tem 4 dividido por 2, né? Então 4 sobre 2 dá 2. Então eu posso escrever aqui como 2 sobre nπ, que multiplica 1 menos cosseno de nπ. E veja bem, isso já está certo. A cara do coeficiente é esse, só que a gente ainda consegue melhorar isso um pouco. O cosseno de nπ, cosseno de múltiplos de π, aí acontece uma coisa interessante. Quando n é 1, deixa eu fazer o seguinte, quando n for 1, a gente tem o cosseno de nπ, ele vai dar cosseno de π, não é isso? Quando n for 2, cosseno de 2π. Quando n for 3, cosseno de 3π. Quando n for 4, cosseno de 4π e por aí vai. Agora, cosseno de π é menos 1. Cosseno de 2π é 1. Cosseno de 3π é menos 1. Cosseno de 4π é 1. E o que acontece? O valor do cosseno de π ele vai alternando, né, entre menos 1 e 1. Dá menos 1, 1, menos 1, 1. E o que acontece? E se a gente escrever essa quantidade aqui, ó, menos 1 elevado a 1? Isso também dá menos 1, não é? E o menos 1 elevado a 2? Isso dá 1. E o menos 1 elevado a 3? Isso dá menos 1. E o menos 1 elevado a 4? Isso dá 1. Ou seja, o menos 1 elevado a n tem exatamente a mesma resposta, a mesma saída de que o cosseno de nπ. E por isso mesmo, uma substituição muito comum de se fazer aqui é trocar o cosseno de nπ por menos 1 elevado a n. E daí que essa vai ser a forma final que a gente vai aceitar para esse cara, para a resposta dessa integral. A gente vai declarar então, vai definir então, esse valor para o bn. Os coeficientes bn eles são dados por 2 sobre nπ, que multiplica 1 menos menos 1 elevado a n. Só que ainda tem mais, não acabou ainda. Vamos pensar nesse coeficiente, o que acontece com ele? O que acontece quando n for par? Então, você vai ter aqui, quando n for par, a gente vai ter 2 sobre nπ, 1 menos, menos 1 elevado ao número par dá 1. Então, isso aqui dá 1 menos 1. Só que 1 menos 1 é 0. Então, esse bn ele vai zerar quando n for par, por esse motivo. Agora, e quando o n for ímpar? O que vai acontecer? Bom, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 2 sobre nπ, que multiplica 1 menos... o menos 1 elevado a um número ímpar dá menos 1. Então, a gente vai ter menos menos 1. Só que menos menos 1 vira mais 1. E 1 mais 1 vira 2. E 2 vezes esse 2 vira 4. Então, para n ímpar, a gente vai ter como resposta 4 sobre nπ. Aqui eu não copiei. 4 sobre nπ. E daí, a gente vai montar, na verdade, a resposta para o n dessa maneira aqui. E daí, quase acabou, né? Vamos pensar o seguinte. Então, o bn ele é dado por 2 sobre nπ, que multiplica 1 menos menos 1 elevado a n. E a gente acabou de definir o seguinte, que o bn, na verdade, deixa eu chegar isso aqui um pouco para cima, o bn ele resulta no seguinte, ele é 0 se n é par, e 4 sobre nπ
se n é ímpar. Então, a gente só precisa computar de fato os Bn tais que o n seja ímpar. Agora, se a gente fizer o seguinte, o n como 2 vezes i mais 1. I vai ser um número natural, ok? Eu vou fazer o i 0, 1, 2, até infinito. O que acontece se o i for 0? Bom, 2 vezes 0 dá 0, mais 1, isso resulta em 1. O que acontece se o i for 1? Né? Então, a gente vai ter 2 vezes 1 dá 2, mais 1, isso resulta em 3. O que acontece se o i for 2? Então, 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Se o i for 3? Bom, 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. Então, se a gente escreve o n dessa maneira, fazendo o i variar dessa maneira, a gente, no fim das contas, percorre somente os números ímpares. E assim a gente foge das vezes em que o Bn é par, né? Em que o n é par, porque o Bn vai ser 0. Não faz sentido a gente gastar punho, ou gastar calculadora, ou gastar computador para calcular esses Bn. Se no final das contas, quando você multiplicar pelo seno de alguma coisa, isso vai zerar. Então, se a gente percorrer dessa maneira, a gente consegue percorrer apenas os números ímpares. Portanto, deixa eu diminuir um pouco essa tela aqui, essa escrita aqui, porque a gente vai ter um pouco mais de coisa para escrever. Concluímos isso. Lembrando que a gente calculou o A0, ele deu 0, e que todos os AN também deram 0. A gente basicamente vai construir a função f de t, vai representar a função através dos Bn, né? O Bn multiplicando os senos da série de Fourier. E lembrando, mais uma vez, que a f de t ela é dada por A0 sobre 2, mais o somatório de n igual a 1 até infinito, de AN cosseno de n ômega t, mais Bn seno de n ômega t. E que, em particular, para essa nossa função, a f de t, que ela é definida por menos 1, se menos t sobre 2 menor ou igual a t menor que 0, e 1, se 0 menor ou igual a t menor que t sobre 2. Então, para esse caso particular dessa f, a gente não vai se preocupar nem com o A0 e nem com o Bn, com o AN, né? E nem com o AN, porque a gente já verificou que o A0 dá 0 e o AN é 0. Então, independente de quem seja esse cosseno de n ômega t, se o AN é sempre 0, essa parcela aqui está cancelada desse somatório. Então, a gente pode esquecer esses dois e ficamos com f de t é igual a somatório de Bn seno de n ômega t, com n igual a 1 até infinito. Sendo que, dessa maneira, a gente acaba passando pelos Bn com n par. E o que a gente viu aqui em cima é que não vale a pena passar por esses pares, só pelos ímpares. O Bn, quando n é par, ele zera. Então, a gente vai fazer essa modificação aqui, né? Na verdade, deixa eu escrever aqui embaixo. F de t ela vai ser igual ao somatório. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai usar o i mais 1, com o i variando de 0 até infinito. 2i mais 1, na verdade, né? Então, de i igual a 0 até infinito, de 4 sobre... Bom, o n virou 2i mais 1, então 2i mais 1 vezes π, vezes o seno. Bom, o n virou 2i mais 1, então 2i mais 1 ômega t. Ou, substituindo o ômega por 2π sobre t grande, né? A gente pode escrever aqui, na verdade, 2π t sobre t grande.
Então a gente pode escrever dessa maneira. E na verdade, deixa eu destacar isso aqui, porque essa é a resposta final. Finalmente, essa é a resposta final. Essa aqui é a resposta para f de t, para a série de Fourier de f de t. Agora, então, que a gente conhece essa resposta, vou fazer uma pequena observação para que a gente possa implementar isso, né? Escrever um códigozinho ali, ou melhor, um script para o GeoGebra, que é o seguinte: eu não consigo no computador programar para ele ir até infinito, né? Ele não tem como calcular essas infinitas parcelas. Então a gente vai fazer uma aproximação. A gente vai dizer que a f de t é aproximadamente o somatório de i igual a zero até um número, eu vou chamar aqui de n, né? De 4 sobre 2i mais 1 vezes π, vezes seno de 2i mais 1 vezes 2π sobre, vezes t pequeno, né? Sobre o t grande. Só que aqui, como a gente falou que para o GeoGebra a gente vai fazer t grande igual a 1, isso simplifica um pouco, eu não tenho que preocupar com essa divisão, né? Então a gente vai ter isso aqui para escrever no GeoGebra. Então o GeoGebra, que foi pedido para fazer essa representação para t igual a 1, a gente, t grande, né, igual a 1, a gente vai usar essa fórmula aqui. E a gente vai ter que ir até um determinado n, não vai poder fazer n infinito, porque é por limitação do computador, né, por limitação do programa. E o interessante é o seguinte, que quanto maior o n, mais precisa fica essa aproximação. Mais próximo da própria f, a gente vai ter essa representação por somatório. Então, quando n aumenta, essa aproximação de f tende a ser a própria f. Se o n for para infinito, esse somatório é a própria f. Então, se você acessar esse site aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco o tamanho para você conseguir ler. Então, se você acessar esse site aqui, você consegue acessar o GeoGebra, né? E utilizar sem a necessidade de instalar o programa. E se você quiser, obviamente, você pode fazer a instalação do programa no seu computador. E agora, então, eu vou lá para o GeoGebra, abrir o navegador e tentar programar isso aqui para a gente visualizar esse problema. Sendo que o exercício ele pediu para a gente usar o período t grande igual a 1. Então, a f de t, que era definida como menos 1, se menos t grande sobre 2 menor ou igual a t menor que 0, e 1, se 0 menor ou igual a t menor que t grande sobre 2, se a gente fizer t igual a 1, então aqui a gente fica com menos 1 meio até 0, e aqui embaixo a gente fica com 0 até 1 meio. Então a gente vai ter esses limites para a função. Então ela vai ser menos 1, de menos 1 meio até 0, e ela vai ser 1 de 0 até 1 meio. Então essa é a função que a gente vai colocar lá no GeoGebra e vai tentar ver se escrever esse somatório escrito dessa maneira se aproxima da f. Então, eu estou aqui no GeoGebra e eu preciso primeiro representar a f, ou pelo menos um pedaço da f. Eu vou representar a f escrevendo assim, se 1 meio é 0,5, né? Então 0,5 negativo, né? Menos 0,5 menor que x menor que 0, a função é menos 1, não é isso? E agora, se 0 menor que x menor que 1 meio, que é 0,5, a função passa a ser 1 positivo. E aqui eu vou só configurar, que eu quero não exibir esse rótulo aqui, porque eu defini essas funções por partes. Então, assim está legal para a gente, assim. E essa aqui, deixa eu colocar essas funções em vermelho, que eu creio que fique mais bacana para a gente ver. Então, deixa eu dar um zoom aqui de novo. Na verdade, deixa eu dar um zoom para a gente conseguir enxergar melhor. Acho que assim está legal. Acho que assim a gente vai conseguir enxergar bem.
essa função, bom, aí ela vai acontecer aqui também, né, de 1/2 até 1. Ela vai acontecer aqui também, vai acontecer para trás. Deixa eu representar mais alguns pedaços dela. Se 0,5 menor que x menor que 1, menos 1. Aqui é mais um pedaço da função, não é isso? Se 1 menor que x menor que 1,5, a gente volta a ter 1. E essa aqui também, eu vou colocar de cor vermelha porque é a tal função que a gente está observando. Eu poderia também, assim, omitir esses rastros aqui, esse rótulo na verdade, só para a gente não ficar com informação demais na tela. E é interessante eu repeti-la para trás aqui também. Então, por questão de economia de tempo, deixa eu duplicar essa função aqui. E aqui a gente vai, na verdade, de menos 1,5 até menos 1. Não é isso? E aqui deixa eu duplicar essa também. E aqui a gente vai de menos 1 até menos 0,5. E ela vai dar 1. E então eu escrevi um pedaço dessas funções. Deixa eu configurar aqui, tirar o rótulo também. Colocar a cor vermelha só para sobressair no fundo. E essa função ela continua indo para cima e para baixo, para a direita, e para a esquerda eu representei só um pedaço dela. E para a gente poder ver essa série de Fourier, né, já que a gente não vai poder fazer até infinito, né, a gente vai ter que determinar um limite superior, né, para a gente poder ver esse somatório se aproximando da f, eu vou definir o n como um slider, que vai de 0, e eu vou colocar aqui no máximo, botar 15, indo de 1 em 1, porque na verdade eu nem posso colocar um n muito grande, senão o somatório ele trava. Então esse aqui é um slider, e aqui eu vou poder variar o n de 0 até 15 no máximo. E agora eu vou definir a f, né? Bom, eu vou botar assim a série de Fourier da f, vamos escrever dessa maneira, é igual, então, não tem o A0, não tem os AN, só tem o BN, e eu vou escrever como a soma, e eu vou usar essa fórmula aqui, soma, eu tenho que botar uma expressão, qual é a variável, né, que está sendo dinamicamente modificada para realizar o somatório, o valor inicial e o final dela, né? Então eu vou colocar aqui soma. A soma que eu quero fazer então a gente viu que era os BN é 4 sobre NP, então 4 dividido por NP. Só que a gente fez a modificação de N para 2i mais 1. Então 2i mais 1 que multiplica vezes π, e o π está aqui. E a gente precisa colocar isso aqui, esse é o coeficiente, 4 sobre 2i mais 1 vezes π, vezes o seno. Então vamos colocar o valor do seno aqui dentro. E aqui a gente tinha 2 vezes i mais 1. E eu acho que vai ser melhor chegar isso um pouco para cá. Então 2 vezes 2i mais 1, que multiplica 2 vezes π. E isso vezes x. Estou fazendo a função f de x, né? E a variável que muda dinamicamente no somatório é a i, que vai de 0 até o valor definido nesse slider, que é o n. Pronto. Está aqui. Esse é o somatório e essa é a resposta do somatório. Então, deixa eu diminuir isso aqui. Na verdade, deixa eu colapsar isso aqui. Então, veja bem. Se a gente coloca apenas o n igual a 0, né? Na verdade, o limite superior igual a 0, a gente tem essa função meio... a função seno de 2π vezes x. E faz sentido 2π vezes x, né, multiplicado por um coeficiente, 2 sobre n, 4 sobre nπ, não é? Na verdade, 4 sobre 2i mais 1 vezes π, e essa aqui é a função, ó, com período de 0 até 1, ela completa um período, né, porque é seno de 2π vezes x. E se a gente começa a aumentar o n, que é o limite superior do somatório, essa série de Fourier vai cada vez mais se aproximando da f periódica original. Então, quando esse n vai para infinito, a descrição da f
através do somatório, vai ficando cada vez mais exata, cada vez mais perfeita. Sendo que é característico da série de Fourier, quando você chega num momento, né, em que você tinha uma descontinuidade, né, dessa função aqui até essa cá em cima, você tem um salto aqui. Né? Esse salto, então essa função vai se ajustando aqui no meio. E se aumenta esse valor de n, né, essa precisão aqui no meio vai cada vez ficando melhor. E então é isso. Eu creio que a melhor maneira de você conferir o seu exercício é você plotando o gráfico e vendo se faz sentido. Eu fiz bastante calma, né, o passo a passo para que você pudesse. Deixa eu diminuir esse valor de n para ele não ficar travando. Eu fiz aqui o passo a passo com calma para que você pudesse acompanhar, talvez até programando. E aqui embaixo o GeoGebra até mostra as parcelas. Se eu botar n igual a zero, eu só tenho uma coisa para calcular. Né? Lembrando que está multiplicando o seno de 2πx, tá? Isso é uma função de x. E se eu vou aumentando o valor de n igual a 1, agora aparecerão duas. Né? Então, conforme eu vou aumentando, eu tenho mais parcelas do somatório e mais precisão ao descrever a função f. Existe um erro, né? Porque a descrição, a gente não está conseguindo fazer o n até infinito, mas quanto maior o valor de n, mais precisa essa descrição fica. Né? Então, para esse vídeo era só isso mesmo que eu queria discutir com você e te mostrar. Bons estudos e é isso aí.